E chegou a hora da gente falar dos episódios 1, 2 e 3 de Coração de Ferro. Será que teve Mephisto? Alguma coisa relacionada? Era o Mephisto no final do episódio 3? É o que a gente vai falar agora. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e assisti o episódio 1, 2 e 3 de Coração de Ferro. Uma série que é legal, não é uma série ruim. Tem alguns problemas, mas não é aquela série, nossa, meu Deus, que série boa, mas é uma boa série. Tem personagens interessantes, tá? O Capuz é um vilão legal, a própria Riri Williams e as motivações dela são interessantes, por mais que aqueles flashbacks que eram passados ali para mostrar que ela perdeu o padrasto e a melhor amiga, que faz com que ela esteja de luto, isso realmente atrapalha um pouco, porque fica repetitivo, principalmente no primeiro episódio, que toda hora ficava passando aquilo, toda hora passava aquelas mesmas cenas, repetidamente, não precisava. Mas, fora isso, tem uma construção interessante. E o grande problema, realmente, dessa série é a forma com que a própria Disney Plus está tratando ela. Eu comecei a assistir essa série às 10 da noite e terminei à meia-noite e meia. Os 3 episódios colocados ali no mesmo dia, 3 episódios de quase 1 hora, eu acho que isso complica um pouco, não pela questão de, o criador de conteúdo vai gravar à meia-noite e meia, quase 1 hora da manhã, não. Na verdade, a questão da divulgação, a questão de criar um hype, episódio por episódio, semana por semana, a Disney pegou essa série e jogou lá a toque de caixa. E eu acho que isso prejudica muito a própria série em si, os próprios personagens. Mas basicamente nós temos Riri Williams no MIT, fazendo lá os seus projetos, a sua armadura, acaba sendo expulsa de lá porque estava vendendo trabalhos para os alunos, porque aí tem uma grande diferença entre a Riri e o Tony Stark. O Tony Stark era o bilionário, ela não. Ela tem a genialidade, ela tem as ideias, só que ela não tem a grana. Esse é o grande problema, essa é a grande questão. Ela é expulsa e ela acaba se juntando a uma gangue, algumas pessoas que estão roubando grandes empresas, tomando as empresas para si, que é liderada pelo próprio Capuz, que tem magia no seu capuz, isso a gente sabe, isso liga diretamente com o Mephisto. Ela, por falta de grana para conseguir isso, e ela tem uma motivação, que é salvar pessoas com a sua armadura, com as suas invenções, baseado no trauma que ela tem, no luto, com relação à morte do padrasto e da melhor amiga. E ela acaba criando uma IA, um holograma, que se torna, sem querer, a própria melhor amiga que morreu. Um pouco mórbido, né? Mas beleza, a gente vai se acostumando com o tempo ali, vendo isso acontecendo, e a própria Riri Williams vai se acostumando com isso também. E acabam as duas se ajudando ali, né? É um negócio interessante. Então ela acaba se envolvendo com essa gangue do Capuz, que está cometendo crimes para conseguir a grana para financiar os seus projetos, porque senão ela estava ferrada, ia complicar realmente. E nisso ela precisa de uma peça para poder realmente terminar a sua armadura, e acaba conhecendo Joe, que é o filho do Stan, o primeiro vilão do Homem de Ferro lá de 2008, acabam se tornando amigos e tal, e ele ajuda ela bastante também, é um cara muito inteligente também, e tem todo esse desenvolvimento no segundo episódio. A partir daí eles estão armando um grande roubo que ela participa realmente e acaba dando certo, mas aí ela começa a desconfiar do Capuz, porque ele consegue mexer as balas ali. Quando ela ia tomar um tiro, ele mexeu e o tiro voltou pro policial e tal. Então ela começa a ficar na dúvida sobre realmente aquilo ali, sobre realmente as atitudes, sobre o que ela tá fazendo envolvida nisso. E o Capuz, ele é envolvido com magia pesada, né? Muito provavelmente o Mephisto. Então, basicamente, os 2 primeiros episódios, eles giram em torno disso. Já no primeiro episódio, nós temos um outro grande roubo que o Capuz quer fazer,
Mas a Riri já tá desconfiada, porque o cara que ela substituiu lá no início, no primeiro episódio, foi morto. E isso foi suficiente para ela ficar bastante inquieta, pelo menos, né? E tentar pegar um pedaço daquele capuz misterioso e saber o que que é. Então ela vai lá no Joe, eles arranjam uma forma, e durante esse roubo dessa empresa, que é uma empresa com bastante segurança e tal, a coisa dá errada, começa a dar errada pros parceiros ali, né? Tanto da Riri Williams quanto do capuz, porque fecham as portas, os compartimentos ali, e eles ficam totalmente sem ar. Isso começa a dar completamente errado para eles, e a Riri estava ali tentando roubar o pedaço do capuz e tal, mas o capuz, usando magia, acaba enfrentando lá, inclusive o dono da empresa mata o cara e tal, salva todo mundo, menos o primo dele, que era o cara mais próximo e tal. E logo depois o cara, né, o capuz, ele tá todo indignado e surge ele, o Mephisto. Muito provavelmente o Mephisto, ele fez um pacto com o Mephisto, ganhou esse capuz. Então eu acho que basicamente é isso. 3 episódios, assim, interessantes, porém muito voltado a isso, a esses crimes, pouco desenvolvimento. Eu acho que o desenvolvimento poderia ser um pouquinho melhor, tanto que eu resumi bastante aqui o que eu falei, porque eu não sei até que ponto a aparição do Mephisto nesse caso, com a forma com que a Marvel tá entregando esses episódios, vai ser interessante, porque assim, eu lembro que na época de WandaVision, toda semana acontecia um mistério, ficava todo mundo Mephisto, 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 né? E depois em Agatha a mesma coisa, até em Loki teve um lance lá no começo da primeira temporada sobre Mephisto, e agora não tem um desenvolvimento para gerar um hype em cima da volta do Mephisto, que deve aparecer no penúltimo, 5º episódio na semana que vem, e eu vou trazer absolutamente tudo, porque ele deve estar lá sim. Mas quer saber absolutamente tudo, todos os detalhes, tudo de Coração de Ferro, já deixa tendo like, se inscreve no canal para não perder nada, nenhum detalhe, tudo que surgir eu vou trazer aqui em primeira mão no canal mais rápido da galáxia. Então eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre Coração de Ferro. Até mais!